Olá, amigos de Estudo Bíblico. Quão bom é podermos aprender mais da Bíblia. E a cada dia nos sentimos mais fortalecidos e a nossa fé tem aumentado mais em Deus e temos aprendido a descansar nele em toda e qualquer situação, porque nós confiamos e conhecemos o nosso Deus. Hoje, feliz com os que chegam, os novos. Sejam bem-vindos. E aqueles que já estão conosco há um tempo também. Todos nós temos aprendido muito da palavra de Deus. Hoje nós vamos convidá-los a abrirem as suas Bíblias num dos livros poéticos do Velho Testamento, o livro de Provérbios. O Provérbios, capítulo 16. Então, tomemos as nossas Bíblias física ou virtual e vamos ler o texto. Provérbios 16, do versículo 1 ao versículo 9 e o versículo 33. Inicialmente eu não vou ler todos os versículos, mas durante a mensagem nós vamos estar lendo e refletindo sobre eles. Provérbios, capítulo 16. Mantenha a Bíblia aberta aí para acompanhar a leitura. Do primeiro versículo ao versículo 9 e o 33. E hoje vamos estudar com alegria e a mensagem é um conforto para a nossa vida. Tudo está sob o controle de Deus. É uma colocação e uma promessa e segurança para nós nos dias atuais. Tudo está sob o controle de Deus. Bíblia aberta, então nós vamos ler alguns versículos. Comecemos com Provérbios, o capítulo 16, o versículo 1. O homem faz planos, isso é importante, mas a resposta vem de Deus. Leremos agora o segundo versículo de Provérbios 16. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. E ainda, agora o versículo 5. Abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. É evidente que não ficará impune. E ainda, o versículo 8 de Provérbios 16. Melhor é o pouco com justiça do que a abundância de colheita com injustiça. Nós vamos ler até aí e durante a mensagem leremos os demais versículos de Provérbios 16, que é a meditação de hoje do primeiro versículo ao 9 e o 33. Bíblia lida, vamos pedir a Deus a direção no estudo de hoje. Oremos. Senhor, nos alegramos muito porque a Tua palavra tem sido transformadora em nossas vidas. Como é bom saber que nós temos um Deus todo-poderoso, um Deus que zela, vela, cuida de nós. E o Senhor tem atuado em nossas vidas, nos trazido a Tua paz, a Tua alegria, o Teu conforto. E diariamente, lendo a Tua palavra, o Senhor tem nos dado crescimento espiritual. E agora estamos juntos, queremos aprender mais de Ti. Fala ao nosso coração. Vem me usar como instrumento para que tenhamos alimento espiritual. Nos abençoe agora e todos aqueles que estão conosco participando da Escola Dominical Online. Oramos e oramos em nome de Jesus. Amém. Tudo está sob o controle de Deus. Nós estamos hoje no livro de Provérbios. Provérbios é um livro da parte do Velho Testamento que é chamado livros poéticos. E se você não teve a oportunidade de conhecê-los, são lindos. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. E ele está inserido nesse contexto, e todos nós sabemos, e a maioria confirma que o rei Salomão foi o autor do livro de Provérbios. Dizem os historiadores, os estudiosos, que 10% da sabedoria de Salomão está aí nesse livro. Você imagine 100%. Foi o homem mais sábio que existiu. O homem que pediu a Deus sabedoria. E Deus concedeu a ele. Deus se alegrou de vê-lo com essa visão, né? Porque a sabedoria é fundamental para a nossa existência. E quando nós lemos esse livro, a gente percebe que é um livro que faz muitas perguntas, né? Ele pergunta muito a nós, ele pergunta muito a Deus. É um livro de questionamentos e é um livro que tem os provérbios assim, eles são
pincelados, colocados. É uma sabedoria muito, uma literatura muito do Oriente. E a gente aprende muito com cada capítulo. Inclusive até aconselhamos aqueles que tiverem um tempo maior a ler um por dia. Então dá para ler o ano inteiro 12 vezes o livro de Provérbios, porque são 31 capítulos. E nesse especial, o capítulo 16 é muito especial. Nos outros capítulos a gente vê a pincelada, as sabedorias colocadas, né? As antíteses. Mas em Provérbios 16 aparece muito a palavra Senhor. Então aí ele trabalha de uma maneira mais profunda, né? O livro é prático, por isso é a fácil leitura, mas ele é muito profundo. E nessa parte do livro ele trabalha uma profundidade muito grande, porque ele apresenta para nós a grandeza divina. É tão importante a gente ter consciência de quem servimos, né? O nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E a grandeza dele, e a gente se depara com a nossa pequenez, né? Pequenez, diante o infinito, em diálogo com o finito que somos nós. E aprendemos, e o chamado de Salomão nesse momento é para que nós sejamos submissos ao poder de Deus. Porque, na verdade, ele nos criou, ele tem o domínio sobre tudo. Nós não somos nada, não temos nada, nós só temos algo que é dado por ele, a nossa alma e o nosso corpo presente nesse momento, e o corpo eterno que ele nos prometeu. Então nós temos que viver uma vida totalmente submissa, fazendo a sua vontade, porque ele sabe o que é melhor para nós. E é uma tendência muito do ser humano, desde o pecado de Adão e Eva, de querer ser adorado. O ser humano quer ser venerado, o ser humano quer aparecer, o ser humano se acha capaz, como aconteceu com Adão e Eva, né? Que quiseram ser iguais a Deus ali, comendo fruto proibido. E o homem tem essa síndrome. E nós temos que tomar muito cuidado, porque o ser humano se acha o tal e quer ser o melhor, e acha que tudo que tem a pessoa conquistou por ela própria, e a gente sabe que não. Tudo que nós temos é dado por Deus. Como Jó ressalta para nós: no saí do ventre e no voltarei. O Senhor o deu, o Senhor tomou. Então nós estamos aqui, temos que estar conscientes. E nessa parte do livro, ele alerta, ele chama a consciência do homem para ser submisso à vontade de Deus. E é tão bom saber que Deus nos ama, e Ele nos criou e deu a capacidade para nós. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. É claro que nós não temos o mesmo poder de Deus, mas no que é tocante ser imagem e semelhança de Deus, é poder pensar. Ele nos deu essa capacidade que nós temos. Nenhum outro animal criado por Deus tem essa capacitação. Refletir, nós podemos refletir, e isso é fundamental, a meditação é básica, e também nós temos que tomar decisões. Deus oferece essa oportunidade, nós não somos autônomos, né? Tudo foi criado, planejado por Deus, mas Ele deu autonomia a nós para tomarmos as decisões. É claro que nós não fazemos nada sem a direção de Deus, mas nós temos essa capacitação. E agora, o fundamental, e aí o texto vai nos chamar a atenção, é conciliar. Aí é uma coisa bem tênue, conciliar o controle de Deus com as ações humanas. Então nós temos uma ligação forte, uma dependência, né? E a nossa plena realização está na nossa ligação para com Deus, na nossa intimidade para com Deus. É isso que nos torna pessoas capacitadas por Ele para cumprirmos a nossa missão e desenvolvermos as nossas potencialidades, tudo para, segundo os seus propósitos, segundo os seus planos. E é tão bom quando a gente lê esse texto e descobre que Ele tem o controle de tudo. Isso é importante, é consolo em qualquer situação, em qualquer família, em qualquer classe social. A consciência que o homem tem de que ele tem o controle. Nada está descontrolado, a história não está descontrolada. Tudo tem um controle. Deus não criou o mundo e deixou a sua própria sorte, né? Não, Ele tem a administração, Ele tem as rédeas do mundo. E, com isso, proporciona para nós segurança e vida de boa qualidade. Porque nós temos problemas, temos dificuldades, mas nós sabemos que em todos os problemas, em todas as dificuldades, em todas as adversidades, Deus está no controle. Isso é uma promessa, é real, é viva,
em nossas vidas. Por isso, nós vamos pensar, refletir. E aí nós começamos a perceber, no livro de Provérbios 16, 3, ele vai traduzir para nós a verdade. Consagre ao Senhor tudo. Então veja, nós, em tudo que formos fazer, a primeira pessoa que deve estar presente, tudo que eu vou fazer faculdade, eu vou comprar uma casa, eu vou me casar, eu vou ter filhos, a primeira coisa é consagrar a Deus, é dialogar com Deus. Isso é fundamental. E os seus planos serão bem-sucedidos. Tudo aquilo que tem a bênção de Deus é bem-sucedido. Tem progresso. E na hora certa, na hora adequada, no momento certo, porque Deus sabe o tempo certo para atingirmos. E ainda ao lermos o versículo 4 de Provérbios 16, reconhecendo a profundidade, e veja aí, reforça o Senhor. Nenhum outro capítulo tem essa colocação tão forte. O Senhor fez todas as coisas. Então é bom saber que tudo foi feito por Ele. Tudo foi desenvolvido por Ele. Tudo foi planejado por Ele. Antes da gente existir, Ele já planejou toda a nossa vida. Então é maravilhoso saber disso. Ele cuidou, zelou. E para os seus próprios fins. É tão bom saber que os projetos de Deus, eu estou no projeto de Deus. Eu estou no cuidado de Deus. E antes de eu existir, Ele já tinha planejado a minha vinda. E até o ímpio para o dia do mal. E até as pessoas que praticam coisas que não agradam a Deus, Deus sabia da existência delas. E elas estão aí também, não é? Com propósitos. Mesmo não querendo servir a Deus, elas estão com outro propósito. E Deus sabe de tudo. Ele conhece os nossos amigos, nossos inimigos. E Ele nos direciona, Ele nos dá discernimento para essa vivência. E aí na colocação que mexe conosco, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, algo assim que mexe quando você fala para a pessoa, perdoe os seus inimigos. Já é difícil perdoar os amigos, você imagine perdoar os inimigos. E a Bíblia claramente coloca, né, que o amor de Deus reflete isso. Por isso, Deus criou, sabe de tudo. E tudo que vai acontecer na nossa vida tem um plano, tem um propósito, tem um alvo de Deus. E ainda, o último versículo, né, que estamos na meditação, que é Provérbios 16, 33. A sorte é lançada no colo, mas a decisão vem do Senhor. Então, primordialmente, tudo eu tenho que ter o aval de Deus, a bênção de Deus. É tão agradável, né? Nós fomos criados em que a gente pedia bênção para o papai, para a mamãe, para a vovó, para o vovô. E se valorizava demais a bênção de um papai e de uma mãe, e muito mais a bênção de Deus. E é básico, chave, para eu cumprir os planos de Deus e Ele abençoar os propósitos todos que nós temos nas nossas vidas, as motivações, que tenhamos a bênção de Deus. E aí a gente vê que eu tenho que estar realmente submisso à sua vontade. Por isso, tudo está no controle de Deus e tem abrangência total. As mínimas coisas da minha vida, como as grandes coisas, a meu ver, porque em tudo, né, Deus está agindo. E Ele recomenda a confiança em todas as coisas. Porque Ele, aí como nós lemos o texto anterior, Ele fez tudo com um determinado fim. E dele é a decisão. A decisão final é dele. A decisão de uma administração federal, estadual, municipal, não é do povo, é de Deus. Deus sabe o projeto, Deus sabe o que deve acontecer, o direcionamento, e nós confiamos nele. Porque Ele tem o controle, Ele administra tudo. Ele é onisciente, Ele sabe de tudo. Então é bom saber disso. Às vezes a gente se aborrece, tristece, mas Deus está vendo toda aquela pessoa que fizer derramar uma lágrima. O salmista sabiamente coloca, toda lágrima que uma pessoa fizer, a gente derramar injustamente e tal, ele coloca no odre, que é o vaso especial. E ele opera, ele atua, porque Ele sabe de tudo, Ele é onipotente, tem poder sobre todas as coisas, é onipresente. E o controle de Deus é total, e ele criou tudo.
Ele estabeleceu as leis todas aí. O sol vem todas as manhãs, a lua vem à noite. O próprio ar que respiramos é ação divina. O planeta que estamos, o cuidado de Deus, ele está no controle. Agora, é preponderante a gente confiar que nada é coincidência na nossa vida, mas é providência de Deus. Nós ficamos muito nisso. Nunca perguntamos para Deus, por quê? Por que isso está acontecendo comigo? Mas para quê? E quanto mais nós servimos a Deus, mais provas vêm. Porque Deus quer que a gente cresça, que a nossa fé aumente. Ele quer transformar a nossa vida e as provas nos transformam por completo. E nada escapa do seu controle. Nós estamos aí convivendo com pessoas que estão em UTI, pessoas que estão com problemas nas pernas, pessoas que estão com problemas familiares, pessoas que estão nas mais variadas situações, problemas espirituais. A pandemia trouxe muito problema psicológico para as pessoas. Mas a gente é tão bom saber que Deus está no controle. E a prova maior disso, o controle de Deus com abrangência total, está no Salmo 139. E eu não vou lê-lo todo, depois eu quero que, se tiver um tempinho, leia o Salmo todo, memorize o Salmo todo, é lindo. Eu já consegui memorizá-lo. E eu apenas escolhi 6 versículos que refletem muito bem o que nós estamos analisando aqui. O controle de Deus tem abrangência total. E olha aí, já no primeiro versículo, Senhor, tu me sondas e me conheces. É a única pessoa que conhece a gente. Nem o papai, nem a mamãe, nem o irmãozinho, nem a titia, nem o marido, ninguém nos conhece interiormente, é Ele que nos conhece interiormente. E por isso devemos pedir, sonda-me, ó Deus. O versículo 2 do Salmo 139. Sabes quando me sento e quando me levanto. Então, bom saber. Ele está me acompanhando diariamente em tudo que estou a fazer. De longe percebe os meus pensamentos, porque os pensamentos ninguém sabe, ninguém conhece, nem o nosso inimigo conhece os nossos pensamentos, porque ele não é onisciente, não é onipotente, não é presente, mas Deus conhece os meus pensamentos, e eu devo procurar colocá-los diante de Deus, principalmente pensamentos que não são bons. A minha mente deve estar cheia da palavra de Deus. Tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, isso deve estar na minha mente. E nós estamos numa sociedade que é totalmente os pensamentos maléficos, porque a sociedade não está submissa à vontade de Deus. Sabes muito bem quando eu trabalho, quando descanso, então é bom saber. Está ali comigo no trabalho, quando vou descansar. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Isso é importante, ele sabe, traça tudo. E nós já percebemos isso no nosso Museu de Vida, desde criança, adolescência, juventude, ele foi traçando o nosso caminho, tem traçado e vai nos levar para o caminho eterno, para a vida eterna. O versículo 4, antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. Antes que a gente vá falar, os nossos pensamentos são muitos pensamentos, nós não colocamos em palavras. E Deus conhece todos eles, mais de 1000, que a gente tem aí, são os estudiosos que colocam para nós, e ele conhece todo. Tu me cercas por trás. Então é tão bom, olha, a proteção de Deus, Ele está por trás de mim. Ele está na minha frente. Eu gosto muito de lembrar o povo de Israel quando sai do Egito. Deus interveio, abriu o Mar Vermelho, porque Deus tem poder. Ele age, Ele abriu o Mar Vermelho para que eles passassem. Depois queriam comer comida, clamar, Ele mandou comida do céu. As roupas não se gastaram, os pés não se cansaram. Queriam água, Deus providenciou água. Da rocha saiu água. Porque Ele tem esse poder, o domínio, Ele age, Ele opera. Ele faz maravilhas, Ele faz milagres em nossa vida. Por quê? E eu gosto muito de lembrar que eles tinham um toldo de nuvens durante o dia, porque no sol, naquele calor, e à noite a coluna de fogo, que era a presença de Deus. E nós temos o mesmo. O anjo do Senhor acampa ao nosso redor, Ele está conosco. Tu me cercas por trás e pela frente. Pões a tua mão sobre mim. Não é tão bom saber que nós temos a mão de Deus sobre a nossa vida? Por que temer? Por que desesperar? Por que reclamar? Por que não descansar em Deus? Por que não se colocar aí submisso debaixo do controle de Deus a nossa vida? O versículo 6 ainda, né? Tal conhecimento é maravilhoso demais. O nosso Deus é infinito. Imagine, Ele conhece 8 bilhões de pessoas do planeta, sabe a carência, a necessidade. E não só
as pessoas, mas Ele cuida das aves, dos pássaros, Ele cuida de tudo. Existe a providência de Deus em tudo e a preservação de Deus em tudo. Por isso nós descansamos em Deus, nós não tememos enfrentar as situações mais complexas. Para nós é surpresa quando as adversidades vêm, mas Deus sabe de tudo. E Ele já planejou tudo para a nossa vida. Agora, tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance, é tão elevado que não posso atingir. Eu não consigo, são coisas que são ligadas a Deus e eu só vou entender isso quando estiver no céu com Deus. Porque no momento que eu sair do tempo e do espaço, eu entro no céu, o Espírito Santo me purifica completamente a alma, quando ela sai dessa vida já entra na eternidade e daí eu entendo tudo. Porque eu serei ali, estarei presente com Deus e ainda sonho que vamos falar hebraico no céu, ainda vamos, dizem a linguagem do céu hebraico, então vamos falar em hebraico, mas não tem problema, porque teremos o domínio de todas as línguas, porque o nosso Deus sabe todas as línguas, nós também o saberemos. Por isso, nós temos esse Deus que está no controle de tudo, na abrangência total da nossa vida, mas e não há limites no seu controle. Jesus ilustra muito bem essa verdade quando ele esteve conosco aqui, porque o Pai criou o Filho, salvou e o Espírito Santo regenera. Cada um tem a sua missão, a sua parte. E Jesus, quando esteve conosco, ele destacou uma simples ilustração do que é o poder de Deus. Isso está em Mateus, capítulo 10, versículo 30. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Gente, uma mínima coisa, né? Eu tenho pouco cabelo, né? E tal, eu e alguns aí. Tem gente que tem muito cabelo e tal. Mesmo com muito ou com pouco, como eu, Deus sabe o número ideal. Eu não sei, mas Deus sabe o número ideal. Aí para o controle, para mostrar o controle dele em tudo. Então vejam bem, Deus tem tudo sob o seu controle. E primeiro ponto importante aí, abrangência total, total controle. Por isso nós temos que descansar e confiar plenamente nele. Mas vejamos ainda, voltando lá para o primeiro versículo. O homem faz planos, isso é importante. Deus está sob o controle de tudo, mas ele dá o privilégio a nós de fazermos planos, traçarmos metas, ele dá esse privilégio. Contudo, tem uma adversativa aí, olha aí, mas. Então, o mas aí é o que chama a atenção. O homem faz plano e deve fazer. Deus se agrada que o homem planeje. Deus não gosta de coisa de improviso. Deus, estava essa semana ouvindo uma pregação, um pastor aí, uma pregação aí, o pastor pregando que muitas pessoas vêm para a comunidade deles, não querem se preparar, não querem, e exige preparação. Para tudo que eu tenho que fazer para Deus, eu vou dar uma aula, eu tenho que me preparar. Eu vou cantar para Deus, eu tenho que me preparar. Eu vou tocar para Deus, eu tenho que me preparar. Tudo, porque existe o melhor, e eu tenho que fazer o melhor para Deus. Né? E porque o mais importante é a bênção de Deus. E ó, a resposta vem de Deus, e é tão bom. A gente faz planos e coloca diante de Deus e espera a resposta de Deus. E Ele responde para nós, pode ter certeza. Ainda tem o versículo 3 de Provérbios 16. Consagre ao Senhor tudo o que você faz. Então tudo. Eu vou ao trabalho, eu consagro a Deus. Eu vou comprar um carro, comprar uma bicicleta. Eu vou comprar uma casa, eu vou me casar. Eu vou mudar de lugar. Tudo tem que consagrar a Deus. E os seus planos serão bem-sucedidos. Quando nós, de fato, consagramos a Deus, colocamos diante dele. Porque Ele nos criou, Ele sabe de tudo e Ele pode nos conduzir no melhor lugar, da melhor forma e pode nos auxiliar em tudo que formos realizar. E ainda, Provérbios 16, 9. Em seu coração o homem planeja. Então, esse versículo 9 complementa o primeiro, que a gente leu lá. Pode ver, ó, eles estão interligados, o primeiro com o nono. Ó, aí volta aí, ó. Em seu coração o homem planeja o seu caminho. Novamente, mas o Senhor determina os seus passos. Então é tão bom saber que Deus está me conduzindo. Eu estou rumando para morar em outro lugar. Vou me casar, Deus está encaminhando os meus passos. Eu vou ter filhos, Deus está encaminhando. Em tudo que eu vou tomar decisões, eu vou mudar de emprego, Deus está comigo ali, né, me direcionando qual o melhor caminho a seguir.
Agora vejamos, Deus tem tudo sob o controle. Então a gente vê o controle total, a abrangência total, mas em segundo lugar, o controle de Deus não dispensa a necessidade de planejamento. Então, isso é importante, né? O homem deve fazer planos, executar obras, traçar caminhos, isso é chave, mas nunca esquecer, a última palavra é de Deus. Essa semana eu ouvi um palestrante falar uma pergunta que as pessoas não gostam que façam para elas, né? Uma pergunta que as pessoas não gostam que façam para elas, né? Sabe qual é? Que a pessoa não quer a sua resposta. Ela pergunta para você, mas ela já tem a ideia na cabeça. Ela já sabe o que quer. Ela só pergunta por perguntar. Isso é terrível. É uma pergunta que eu não gosto que faça para mim. Então não quer saber. Ela está ali. E às vezes eu fico pensando, né? Essas pessoas, será que elas colocam diante de Deus, perguntam a Deus, e elas querem ouvir a resposta de Deus? Elas não querem ouvir, elas perguntam por perguntar. Isso é terrível, essa pergunta. Agora, será que elas perguntam para Deus e querem ouvir a resposta de Deus? E Deus fala pela Bíblia, fala através dos irmãos, das pregações, de uma música. Deus usa várias situações para nos falar, para nos mostrar. Mas as pessoas às vezes não querem, elas se acham capazes, elas se acham poderosas. Isso é a síndrome do pecado. Quando Adão e Eva pecaram, eles queriam ser iguais a Deus. E veja bem, hoje o homem ainda continua, ele quer ser igual a Deus. E ele se sente superior. E acho incrível, porque as pessoas acham, puxa, eu trabalho com pessoas que vão para universidades, e eu converso com elas, eu vejo, nossa, eu consegui isso, eu passei no vestibular, eu vou fazer um pós-graduação, eu. Eu não vejo nunca essas pessoas, tristemente falando, agradecendo a Deus. Não agradecem a Deus. Elas acham que por elas mesmas elas alcançaram tudo aquilo. E a gente vê na sociedade, eu vejo aí no hall dos políticos, dos poderosos, todos se acham. E lembrando que Deus está no controle de tudo. E nossa vida é totalmente dependente dele. Nós não somos nada. Veio aí a pandemia, milhões de pessoas vieram a falecer, né? A gente conseguia com as mãos nos proteger. Com as mãos ele lavava o vírus, mas ele nos matava. Então a gente observa, e é triste a gente ver que as pessoas planejam, fazem planos, mas elas esquecem de Deus. E aí a gente não pode fazê-lo. E é o que o texto está alertando para nós. Deus está no controle, mas Ele quer que a gente planeje. Por quê? Veja lá. Isso é fundamental na nossa vida, né? Eu lembro, essa semana eu vi a história de Cristóvão Colombo, o navegador. Na sua época, lá entre 400 e pouco a 500, foi nesse período, né? Ele tinha um plano, um projeto, e ali com 41 anos, naquela época as pessoas viviam essa idade, né? E lançasse pelo Atlântico, sem toda a tecnologia, tudo que a gente tem hoje. Mas ele tinha um plano, ele tinha um propósito, ele tinha uma meta, ele convenceu o rei da Espanha, após terminarem a guerra, ali ele convenceu ele a dar a infraestrutura para eles virem para o mar, e ele confiava que a Terra era redonda. É interessante isso, ele cria que a Terra era redonda, e ele veio e conquistou a América, planejou. Eu vejo aí também a providência de Deus, né? Veja que interessante, né? Porque o mundo naquela época de Cristóvão Colombo era só a Europa, se não for a memória, a Ásia e a África, não se conhecia as Américas. E ele veio e aí, ampliou o mundo. Mas ele planejou, e admirei, porque 41 anos era porque as pessoas morriam. As pessoas não tinham essa qualidade de vida que a gente tem hoje. Durar tanto. Ele era essa idade. E ele, com todo o propósito, ele saiu pelo mundo, e é interessante que Deus abençoou. A providência de Deus o acompanhou ali, ele transformou a sua época. Porque ele tinha planos, porque ele tinha meta. E planejou. Esteja certo disso. Agora, quem não gasta tempo planejando está planejando fracassar. Tem que planejar a vida da gente, o que vai fazer daqui, os planos todos. Agora, importantíssimo colocar a mão de Deus. Sem Deus, não subir. E aí, a gente observa bem Jesus Cristo, né, o Filho de Deus, alertando a gente acerca disso, né, acerca da importância da gente planejar. E ele destaca isso lá em Lucas, capítulo 14, versículo 28.
Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço? Isso é orçamento. Ele está alertando a nós, é uma aula de economia, Jesus Cristo. E para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la. Então observe bem aí como é e o plano, o projeto, né? Mas tudo tem que ter a bênção de Deus. E ainda mais, no Provérbios que a gente está lendo aí para avaliar, para refletir, que Salomão está nos instruindo, nós estamos recebendo a sabedoria de Deus através da ação do Espírito Santo. Provérbios 16, 6. Com amor e fidelidade se faz expiação pelo pecado, mas com o temor do Senhor o homem evita o mal. Com a bênção de Deus o homem é bem-sucedido. E a gente fica feliz porque, se você ler a Bíblia, as bênçãos eram importantíssimas, né? Tivemos ali o atrito de Esaú e Jacó. Jacó roubou a bênção de Esaú. E o pai, era tão séria essa bênção, que o pai não pegou de volta. O Jacó foi com a bênção e deu uma bênção menor para o Esaú. Mas Esaú, vamos dizer assim, ele não valorizava esse privilégio, né? Ele vendeu até a primogenitura por um prato de lentilha. Então você veja bem, mas o propósito de Deus, o plano de Deus era para com Jacó, né? O escolhido de Deus era Jacó. Mas Deus não deixou de abençoar também o Esaú. E era importantíssima a bênção. E nós devemos estar alegres e receber a bênção de Deus. Eu acho bacana quando vou celebrar casamentos e os filhos falam, puxa, nós temos a bênção do meu pai e da minha mãe. Mas já muitas vezes tivemos, tristemente, né? Nós não temos a bênção dos pais e das mães. Nós conversamos, né? Conversamos com os pais, né? E Deus abençoa de uma tal maneira que os pais passaram a entender, né, que era o propósito de Deus aquela união. Mas há muitas pessoas que não valorizam isso, né? A bênção familiar, mas muito mais a bênção de Deus. E a gente vê aí que é o temor do Senhor, ter o respeito a Deus, buscar a Deus em primeiro. Isso é o sucesso da vida do ser humano. Agora, no 7 de Provérbios 16 ainda, quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, olha que bacana, né? Quando os seus caminhos estão dentro dos propósitos de Deus, dos planos de Deus, o Senhor os colocou, olha o que diz o texto. Ele faz até que os seus inimigos vivem em paz com ele. Ele abre portas, ele abre oportunidades. Ele faz com que a gente até conquiste o inimigo. E isso é um texto do Velho Testamento. Mas Jesus, lá no Novo, já fala uma coisa que nos alerta. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vocês perseguem. Olha, uma das coisas mais difíceis. E uma das maiores provas de amor que eu dou para o meu próximo é orar por ele. A maior prova de amor. E quando eu oro pelo meu inimigo, Deus me abençoa. Por quê? Porque o amor de Deus me constrange, né? E é fundamental estar pedindo que Deus o transforme, Deus o mude, que ele conheça o poder de Deus, que ele passe a ter essa experiência de sentir o controle de Deus em tudo. Porque é triste a pessoa que vive por ela própria, pelas suas próprias capacidades, tem medo, tem temor, vive aí angustiada, desesperada, porque ela confia nos seus próprios talentos, capacitações, fortunas, coisas desse nível. Isso tudo não traz realmente dentro da gente a segurança total, que é ter essa certeza de que Deus está no controle. E a gente aprende, né, em terceiro ponto importante, né, que Deus tem tudo sob seu controle, abrangência total, não é? A gente pôde nos aperceber aí maravilhosamente bem, não é? Que precisamos planejar, e é tão bom colocar os planos diante de Deus para a bênção de Deus, e também agora, fundamental, ele tem a finalidade, o bem-estar. Uma das coisas que a gente tem percebido no tempo presente é você estar em paz. Em paz com Deus, em paz com o seu próximo e em paz consigo mesmo. É algo assim que traz a verdadeira felicidade. Né? A verdadeira felicidade do homem é que ele saber que Deus está no controle. E é tão bom, por exemplo, quando a gente enfrenta problemas, dificuldades, enfermidades, a gente coloca diante de Deus. E na hora certa ele atua. Ele abre portas, nós temos orado, especialistas têm aparecido para auxiliar as pessoas que estão com enfermidades raras, né? Deus leva as pessoas para os lugares adequados.
Ele acompanha, porque tudo está no controle dele e a gente tem a felicidade, né? Então, e aí a pergunta mais fácil, você é feliz? Claro, porque eu tenho a graça de Deus comigo. Ele me faz feliz. Porque a verdadeira felicidade é, como sempre ressalto, né, dizia Santo Agostinho, o vazio do coração do homem só tem um espaço para Deus, só pode ser preenchido por Deus. E quando Deus preenche o vazio do meu coração, eu sou feliz. Independente da situação, independente do local onde eu estiver. Eu estou em paz, eu estou feliz, eu tenho bem-estar. E mais ainda há dentro de nós, Deus está no controle. As pessoas podem fazer maldades contra nós, podem, e a Bíblia coloca, orai por eles, né? Eu sempre me recordo, quando eu estou na crucificação de Jesus, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E quando o primeiro mártir do cristianismo, Estevão, leia lá no livro de Atos, ele foi morto também, o mesmo modo, o mesmo propósito, né? Nós devemos ter misericórdia das pessoas que nos tentam atingir, são ciumentas, invejosas, orar por elas, para que Deus as transforme, para que a graça os alcance e que elas experimentem a mesma paz que nós temos dentro de nós, a mesma felicidade que a gente tem dentro de nós, não é? E que elas passem a não fazer essas perguntas difíceis e passam a fazer a pergunta para Deus e Deus dê a resposta e elas mudem de vida. E elas sigam a resposta de Deus. Não são as respostas que não as têm levado à felicidade plena. E quando a gente lê em Romanos capítulo 8, 28, o apóstolo São Paulo, o que ele faz para nós? Ele coloca para nós essa grande verdade, né? A finalidade que é o bem-estar. A gente tem bem-estar interior porque a gente sabe que Deus está no controle. E o texto da palavra nos conforta e fortalece. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo que acontece há um propósito, há uma direção, há um cuidado. E todas as coisas que Deus permite em nossa vida é com planos, com projetos, com propósitos, para o nosso crescimento espiritual. Daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Então, nós somos chamados por Deus. Deus nos abriu os nossos olhos. Nós somos a família de Deus. Nós temos como o Deus que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nós temos essa presença real em nós. E Ele habita dentro de nós através do Espírito Santo. Veja bem, Ele mora em nós. E Ele nos enche dessa paz, dessa alegria. E é importante ter essa consciência, né? Tudo concorre para o nosso bem. Tudo o que acontece, porque Deus está no controle. Ele ama os seus filhos. Ele está atento a eles e Ele proporciona a eles o que eles necessitam. Ele os alimenta, Ele zela, Ele guarda. Ele nos guarda desde a formação. Leia lá no Salmo 139. No ventre da nossa mãe já está escrevendo todos os nossos dias. Leia lá, observe os versículos e está escrito tudo. E até o dia que nós vamos orar com Ele. Ele virá nos buscar e nos levar para viver com Ele. Então, em todo esse tempo, realmente Ele estará usando, guiando, guardando, direcionando a nossa vida. E tudo que se acontece em nossa vida está sob o controle dEle. Por isso, quando a gente lê o Salmo 37, o versículo 5, é um alento para nós. Leia aí agora comigo. Entrega o teu caminho ao Senhor. Olha aí, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Não tem aqui o 7, que é descansa no Senhor e espera nele. Leia o Salmo 37, que é uma tranquilidade, né? E o comentarista bíblico Derek Kidner, analisando aí, falando no texto, no seu comentário, ele coloca: nossas atividades não serão menos nossas por serem dele, só que assim ficam sendo menos pesadas e mais bem feitas. Então, olha, quando a gente entrega, não é, tal, são as nossas atividades. Agora, elas ficam menos pesadas, porque a gente sabe que tem alguém ali carregando conosco. E às vezes em momentos até nos carregando, né? Nos carregando. Eu gosto muito da ilustração das pegadas na areia, né? A pessoa falou para ele que ele estaria acompanhando tal, e de repente observou, só tinha pegadas ali na areia, e ele alertou: olha, eu estava carregando você, as pegadas, eu estava carregando você.
em tudo. E Deus nos carrega. Lembremos da nossa vida. Fases complexas, difíceis, que já vivemos. Né? A nossa vida, como aprendemos semana passada, tem momentos bons, momentos difíceis. E nos momentos difíceis, Deus está ali, e não são eternos, não é? E Ele está ali nos carregando, e carregando por nós. Nos dando todo o suporte para passar por todas as dificuldades. E nós temos provado isso. Né? Nós, às vezes, sozinhos nos hospitais, Deus está operando ali. Vamos tomar decisões, Deus está ali trazendo pessoas para nos ajudar, cuidando de nós, providenciando profissionais que nos atendem com amor, com carinho. Então, veja aí o cuidado de Deus. Por isso, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele o fará. E muitas pessoas duvidam, né? Não compreendem, né? E é triste porque as pessoas vivem sem essa segurança. Eu morro de dó. Converso com a pessoa, está ansiosa, está desesperada, descabelando, ali, porque ela não goza, ela não tem alegria de ter essa segurança de que Deus está no controle. E muitos até a gente ouve, em todas as classes sociais, né, e até pessoas que têm um conhecimento maravilhoso, especial, que nós amamos, elas acreditam na casualidade, né? E até são fatalistas, né? E todo tipo de sorte, né? Porque elas não confiam, né? Elas não confiam em Provérbios 16, 33. Elas não confiam. A sorte é lançada no colo. Olha a adversativa e a conjunção adversativa na língua portuguesa. Mas, olha a contraposição. Aí é a contraposição. A decisão vem do Senhor. E é tão bom que a decisão vem dele. Nós temos que tomar decisões e tal, nós colocamos diante dele para ele nos guiar, nos conduzir e nos direcionar. E ele direciona, ele nos conduz. É tão triste você viver na sua própria força, na sua própria capacidade. Quantos amigos, parentes, conhecidos, pessoas que a gente tem contato virtual, presencial, as pessoas vivem carregadas por elas mesmas, nas suas próprias capacitações. E é triste ver porque elas poderiam colocar todo esse fardo, né? Eu me lembro de uma história que eu li no livro, acho que do Joel, né? O livro do Joel americano, acho que está no Canadá que eu li isso. Era a história, eu li no Brasil depois, em português mesmo, aqui no Brasil. E uma pessoa foi viajar, né, no navio, isso há anos atrás, de um cruzeiro, e ela comprou comida e ela levou aquela comida e ela passou a viagem toda comendo aquilo que ela levou. E no belo dia alguém fez contato com ela tal, e a convidou para ela ir tomar a refeição ali, naquele salão maravilhoso daquela embarcação. Isso há uns 100 anos atrás, 200 anos. E a pessoa dizia, mas não posso, né? Não posso e tal. Mas como? Você não olhou no seu bilhete que quando você comprou, estava incluído a refeição ali, para que você tivesse todas as refeições no navio? Não. Ele passou praticamente a viagem inteira ali, passando fome, comendo pouco, aquela comida ruim e tal, sendo que ele tinha a alimentação ali farta no navio. Assim as pessoas vivem a vida, sabe? Com elas, presas a elas. Em vez de entregar a Deus, confiar no controle de Deus, elas passam a vida inteira comendo coisas, sendo que elas podiam desfrutar do banquete do Deus Todo-Poderoso na vida delas. Plenamente, elas podiam ter essa experiência profunda. E aquele homem passou a viagem toda ali comendo daquela forma. Só no final da viagem que ele pôde se desfrutar, sendo que ele tinha pago. E nós temos tudo, porque Jesus Cristo pagou tudo por nós. A dívida que nós tínhamos com Deus, o pecado nos levou a isso, ele pagou toda a dívida. No nosso bilhete para o céu já está ali. Cara, no nosso passaporte. Eu estou agora, é difícil encontrar. Meu passaporte venceu nos Estados Unidos, vai levar um ano para fazer, não tem problema, mas eu já tenho meu passaporte. O sangue de Cristo garantido na eternidade. O meu bilhete de viagem para o céu já está marcado. Já tenho e vivo nessa vida tranquilo, porque eu sei que o anjo do Senhor acampa ao meu redor, o Senhor está presente e Ele está no controle de tudo. Mas veja bem, o cristão, na verdade, ele expressa isso, né, através das palavras do compositor sacro. Né? Eu gosto muito, né, eu já falei, acho que no estudo anterior, eu não sou muito fã da letra. Segura na mão de Deus e vai, porque eu não tenho condição de segurar na mão de Deus. A letra está aí equivocada, né?
Agora, a outra letra, até trouxe para nós hoje, era o compositor sacro, essa está correta. As tuas mãos dirigem meu destino. Olha a colocação. Acasos para mim não haverá. Depois procure lá e ouça e veja a letra toda. Então é tão bom saber que a minha vida, meus destinos são guiados por Deus. E não tem acaso nenhum, não tem coincidência. Isso é tão bom saber que tudo que acontece não é coincidência, é providência de Deus. Ele sabe o porquê. Veja lá o Cristóvão Colombo, ele despertou aquele homem a querer viajar num tempo que não tinha todo esse aparato que temos hoje. As cartas náuticas, tudo que a gente tem hoje, enfrentou tudo, porque ele tinha, né, ali, Deus até o abençoe, eles superaram, e as caravelas mesmo que vieram ao Brasil, né, Portugal vindo aqui tomar posse da terra, então teve cuidado, a providência de Deus, tudo foi providência de Deus, para que isso ocorresse. E é tão bom poder cantar, né? As tuas mãos dirigem meu destino. Então as mãos de Deus estão dirigindo os nossos destinos. E, concluindo, olha aí, é óbvio que a ação providencial de Deus está fora de nossa possibilidade de conhecer, né? Nós não entendemos o que é essa providência de Deus. Mas nós sabemos que Ele concilia, né? Ele acompanha todo o processo da nossa vida. Por isso, se nos apresenta como paradoxal ao pensamento, sem deixar de ser um conforto para o nosso coração. Agora, saber, por exemplo, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus é muito consolador. Tudo tem ação divina, mas não é nada acessível ao pensamento. Eu posso não entender, né, o porquê de tudo que está a acontecer, mas eu posso realmente colocar sempre, eu sempre coloco isso, para quê? Para que Deus age dessa forma? Porque Ele está no controle. Agora, e é consolador igualmente colocar nosso futuro nas mãos de Deus. Isso eu tirei lá do livro do reverendo Júlio Andrade Ferreira. Se você puder ler também, é um livro muito bom. Deve ter em PDF na internet. Livro Caminhos Inescrutáveis. Eu não sei, o autor já é do século passado, né? Mas século XX, o nosso século também, nós que nascemos no século XX. Ele destaca isso. E ele ressalta, ele coloca um texto-chave para a gente encerrar a nossa reflexão nesta manhã. Mateus 6,30, olha o que coloca aí. Pois se Deus assim, olha bem, Deus está no controle de tudo. Tudo está sob o seu controle. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Homens de pouca fé, olha, Ele cuida ali das plantas, não vai cuidar de nós? E observe ainda, o do Júlio coloca daí 31 e 33 ainda, para reforçar a sua colocação. Portanto, não se preocupem dizendo, olha bem, que vamos comer, ou que vamos beber, que vamos vestir. Gente, olha aí, busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Veja bem, o mais importante é ter Deus em primeiro, e Ele providencia para nós o que necessitamos. Ele sabe dos 8 milhões de pessoas, bilhões, eu falei 8 milhões, 8 bilhões de pessoas no planeta, cada necessidade, cada carência, e Ele as atende. Agora veja bem, versículo 34, para fechar aí o que ele colocou no seu livro, né, Reverendo Júlio. Portanto, olha bem uma colocação nesse momento que estamos a estudar. Portanto, não se preocupem com o amanhã. O homem não foi feito para isso. Ficar pensando no amanhã, nem chorando o passado. O salmista coloca para nós, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. É o Salmo 90, versículo 12. Então, o segredo é cada dia. E olha o que ele diz aí, pois amanhã terá suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Então vamos ver um dia de cada vez e sempre com essa consciência do que aprendemos hoje. Tudo está sob o controle de Deus. Guarde bem, repita aí com você mesmo. Tudo está sob o controle de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. Nós vamos hoje, é claro,
cantar. Vamos cantar juntos. Eu gosto que você canta comigo, né? A gente grava o hino para que todos possam participar. Colocamos a letra, aí você notou que a gente colocou de maneira especial para ficar mais fácil para você cantar comigo. O nome do hino é Cuidado Divino. É bem propício ao que estamos falando hoje, tudo sob o controle de Deus. Quem escreveu foi o Sir Villa Durfee Martin, 1904, e o Walter Stillman Martin, em 1904 também. Eles compuseram. E aí vamos ver a letra aí, olha. O título é Cuidado Divino. E ele coloca para nós hoje, né? Não desanimes, não desanimes. Deus proverá, Deus velará por ti. Olha que lindo, com suas asas te cobrirá, Deus velará por ti. E ainda a gente canta no refrão. Deus cuidará de ti na tua dor, com todo o amor, jamais te deixará, Deus cuidará de ti. E ainda ressalta, né? A outra parte. Se no teu peito vibrar a dor, Deus velará por ti. Tu já provaste seu grande amor, Deus velará por ti. E ainda, nos desalentos, nas provações, Deus velará por ti. Nas desventuras, nas tentações, Deus velará por ti e termina. Deus cuidará de ti. Na tua dor, com todo o amor, jamais te deixará. Deus cuidará de ti. Nós vamos cantar encerrando, né, essa mensagem cantada a nós. Mas antes a gente vai estar em oração. Nós temos hoje muitas pessoas que solicitaram as nossas orações. Deus tem ouvido as nossas preces. Continuamos lembrando da Ana Paula Fré Scudelé em casa, em processo de recuperação, a mesma coisa o Marcelo Bragantini. É um caminho longo para ele está em tratamento, vamos continuar orando. O Christian também, o netinho da irmã Sandra. Essa semana eu tenho 2 colegas, né, que atuam, que falam da palavra de Deus, né, colegas. O Emerson Bernardes, lá da Igreja Presbiteriana Primavera, em Tatuí, o pastor da igreja lá, meu colega, ele está lá com um problema na perna, né? Então vamos estar orando pelo seu tratamento. Ele nos pediu oração. Eu tenho um amigo essa semana que fez aniversário, que foi colega de turma, estudou comigo teologia, Mauri de Marque. Ele está com alguns probleminhas também. Gostaria que a gente orasse. Há uma pessoa muito amiga lá de Tietê, Ana Luísa, né? Ela operou essa semana e eu gostaria que orasse. E ela pediu para que a gente estivesse orando pela sua irmã Cirlei da Silva Pinto, né? Que está numa cama precisando da recuperação do tratamento. E orar pelos seus filhos, Jéssica e Oswaldo, foi o pedido dela. Nós continuamos orando também pela Laurinha, que está lá em Jaú, vai tomar o remédio. Há pouco a Leonice, né, uma das irmãs que oram, nos trouxe a informação, vamos orar por ela. Continuamos orando pelo Paulinho, orando pelo seu Avanildo, que é o marido da Ivonete, nossa amiga que está com câncer, né? Essa semana a minha amiga Wilma, lá de Tietê, pediu oração pela irmã dela, né? E pela família dela também, e por Sandra Santana Santos, né? Que é a mãe da Radassa, problema espiritual. Então, vamos estar intercedendo por eles. Nós temos a tia Euflosina, né, e a família precisando das nossas orações. Nós temos também o Otávio, né, filho do nosso amigo Milton, que precisa das nossas orações. Eu estou colocando, os irmãos, peço para que vocês orem também nas suas orações por eles. Não devemos esquecer nunca do Brasil. Antes, o Brasil, orar pelas autoridades em nível federal, estadual e municipal. E após a pandemia, surgiu muitos problemas. Nós estamos com pessoas com transtornos mentais em todas as faixas etárias. Então, vamos estar orando nesse sentido. E nos lembramos agora do senhor Custódio, né? Custódio, que está com Alzheimer, precisando realmente da nossa oração, do atendimento, e a sua família, né? Que está a cuidar dele. E outras pessoas, desculpa por não lembrar, a gente já está orando, tá? E vamos continuar orando para que Deus esteja os acompanhando. Então, nesse momento, a gente vai estar orando. Vamos orar. Senhor, como é bom ver o cuidado teu para cada um de nós. O Senhor está cuidando da Ana Paula Scudelé, está em casa, está cuidando do Marcelo Bragantini, está acompanhando. Nos recupera, ó Pai. Lembramos agora com carinho do nosso querido amigo, irmão, colega, companheiro, Emerson Bernardes, vem estar operando nesse tratamento em sua perna, Senhor. Guarda o Mauri também, Senhor, que aniversariou ontem.
Alegramos muito pela sua vida e esteja cuidando da sua saúde também. Nos lembramos da Ana Luísa, que essa semana está em casa lá, se recuperando da cirurgia. E lembramos da sua irmã Cirlei, Senhor, dos filhos dela, Jéssica e Oswaldo, Senhor. Os assista com a tua graça, com o teu poder. Estará o Pai também. Laurinha entrou agora lá em Jaú, com essa nova medicação, tratamento. Esteja cuidando dela, fortalecendo. Guarda as quimioterapias do Paulinho, da Nilzinha também, ó Pai. Agora lembramos da irmã do Paulinho que pediu as orações. E seja com ela também na sua recuperação, e aí a quimioterapia. Esteja o Pai acompanhando também, com carinho, essa família que tanto amamos lá. Sua mãe, seu esposo, seus filhos. Seja aguardar toda essa família, Senhor. Dirigir os passos deles. Esteja, ó Pai, com o nosso país. Precisamos tanto do Senhor. Esteja com as autoridades constituídas, Senhor, em nível federal, estadual e municipal. E guarda também, ó Pai, de maneira especial, as pessoas que estão com transtornos mentais, Senhor, principalmente provocado pela pandemia. Guarda, proteja, seja curando, transformando, operando e acompanhando seus familiares nesse momento, para que eles possam ter sabedoria para dar suporte a eles. E guarda lá a tia Frosina, tio Davi, Edival, cuida dessa família. Guarda, Senhor, a todos que assistiram. O Senhor conhece as dificuldades, as carências de todos que puderam participar do estudo. O Senhor esteja com todos e que nós possamos sempre, em tudo, lembrar que Deus está no controle de tudo. Nos guarda, nos abençoa. E oramos agradecidos por tudo e oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, amém. E vamos cantar de coração essa oração, que é esse hino. Não desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti, com tuas asas te cobrirá, Deus velará por ti, Deus cuidará de ti, na tua dor, com todo amor, jamais te deixará, Deus cuidará de ti. Se no teu peito vibrar a dor, Deus velará por ti. Tu já provaste teu grande amor, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, na tua dor, com todo amor, jamais te deixará, Deus cuidará de ti. Nos desalentos, nas provações, Deus velará por ti. Nas desventuras, nas tentações, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, na tua dor, com todo amor, jamais te deixará, Deus cuidará de ti. Como estiveras, não temas, vem, Deus velará por ti. Teu Pai bondoso te espera, lei, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, na tua dor, com todo amor, jamais te deixará, Deus cuidará de ti.